Mas está aí Lamentações, capítulo 3, verso 21. Eu, como sempre, nervoso, né? Quando a gente sobe aqui nesse altar, é complicado. Sabe, irmão, a gente acha que, não, eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou arrebentar. Não, irmão, se você não tomar cuidado, você arrebenta. Então você tem que tomar cuidado com subir no altar, né, buscar em Deus. Eu sempre fico muito nervoso, parece que é a primeira vez que eu estou aqui. Então ore por mim. Palavra do Senhor, traga memória, né, o que te dá esperança. Então, verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você pode ler comigo esse versículo tão pequeno? Vamos ler juntos, irmãos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Pai, colocamos sua palavra diante de ti. Nós não vamos pedir para o Senhor abençoar a sua palavra, porque ela já é abençoada. Mas eu lhe peço pelos ouvidos que a ouvem, Senhor, que nós possamos estar atentos para ouvir a tua voz, pois para isso te damos total liberdade nesse lugar para te louvar, para ouvir a tua voz, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui. Esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Portanto, somente a ti damos honra, glória e louvor. Fale conosco, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, se nós olharmos a história do profeta Jeremias, ele foi um profeta que Deus usou na sua época, e ele desenvolve o ministério um tanto quanto traumático. Porque eu fico imaginando o Senhor chamando a mim, por exemplo, Paulo, coloque você também, como a pessoa na qual Deus está chamando agora, e dizendo o seguinte para você: você vai pregar na igreja de Nova Vida de Uaíba. Nova Vida, perdão, que eu estou morando em Uaíba. Nova Vida de São Cristóvão, e ninguém vai te ouvir. E tem mais, você vai pregar, você vai fazer apelo, e ninguém virá à frente. Você vai pregar sobre conserto, e ninguém vai se consertar. Ou seja, você vai pregar, e ninguém vai lhe dar ouvidos, mas você vai pregar. Eu fico imaginando o ministério assim, irmãos. Então Deus chama Jeremias e o manda pregar um povo que não ia ouvi-lo. Ele já avisa Jeremias: você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você já pensou isso, irmãos? Você ser chamado para pregar, você vai pregar domingo, mas ninguém vai te ouvir. É como se você estivesse pregando todo mundo no celular, né, no WhatsApp, ninguém está te ouvindo. Então Deus fala isso para Jeremias. Ele chamaria o povo ao arrependimento, eles não se arrependeriam. Então Jeremias, ele se espanta com esse chamado. Mas o que ele iria pregar, irmãos? Ele iria plantar uma semente. Isso ele não poderia imaginar, que a semente que ele plantou, essa semente chegou até nós. Ao ponto de nós podermos ler o livro de Jeremias, do profeta, e ler também Lamentações. Aliás, ele foi conhecido como profeta chorão, né? Porque ele chorava muito em cima daquilo que ele pregava, que ele ministrava, e via que o povo não lhe dava atenção, e aquilo, ele remoía aquilo dentro de si. E somente a ele foi dado essa oportunidade pelo Espírito Santo de escrever um livro chamado Lamentações. A esse homem o Espírito Santo concede esse prazer. Você vai escrever esse livro, né? Lamentações. Então, irmãos, o sucesso de Jeremias, ele não seria baseado no que ele pregaria. Não seria esse o sucesso. O sucesso de Jeremias seria exatamente esse: o plantio de semente. A palavra como semente, ele planta a palavra, e a palavra, ela hoje, ela pode ser lida por nós e pela humanidade, porque a palavra nos foi entregue, e nessa palavra está contida a palavra do profeta Jeremias, no qual Deus avisou que ninguém ouviria. Então é só para chamar a nossa atenção. E agora aqui ele me traz um versículo profundo demais. Diz: eu quero trazer a minha memória. Ou seja, depois de tudo isso que eu passei, nós depois vamos examinar um pouco mais sobre o que ele questiona com Deus.
tudo que passou, ele chega nesse verso 21 e ele escreve, quero trazer a memória. Ou seja, eu quero ver o que tem no meu pensamento, porque a nossa vida, irmãos, ela é consequência dos pensamentos que habitam em nós. O que você pensa a seu respeito, como você julga, como é que você se julga, como você julga os outros, o que você pensa. Geralmente os pensamentos que nos incomodam, geralmente os comentários que nos incomodam, não são os que habitam em nós, mas sim aquilo que falam de nós. Aquilo que falam de você, aquilo que lança sobre a tua vida, muitas vezes nos incomoda muito mais do que aquilo que nós temos na mente, daquilo que nós pensamos a nosso próprio respeito. E não deveria acontecer isso. Nada disso deveria acontecer. Nos preocupamos muito com a opinião dos outros, irmãos. E o que pensam a nosso respeito é que nos leva muitas vezes a uma guerra íntima. Né? Eu não sei se você já lançaram uma palavra contra a tua vida que aquilo te remoeu durante muito tempo, durante longos anos. Eu, por exemplo, eu remoí uma palavra que foi lançada para a minha vida, isso pelos meus primos, pelos meus tios, dizendo que eu não ia dar certo, você não vai dar para nada, não vai dar certo. Por quê? Criado por seus avós, você não tem pai, não tem mãe, sua mãe está largada por aí, é uma macumbeira, tua mãe é espírita, seu pai também tem outra família, então lança uma palavra contra a minha vida, dizendo que eu não daria certo. Até que eu conheci um Deus maravilhoso que diz que eu nasci para ser feliz, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser amado. Você entende isso? Você nasceu para ser amado. Mas até eu entender isso, aquilo foi remoendo dentro de mim. Amados, o que somos no pensamento dos outros nunca representará a realidade daquilo que nós verdadeiramente somos. Aquilo que pensam a teu respeito nunca vai representar a realidade daquilo que você realmente é. Até porque ninguém te conhece. Ninguém sabe nada a teu respeito. Nem o teu cônjuge sabe a seu respeito. O que nós sabemos acerca um dos outros, e eu posso trazer isso para dentro da igreja, o que eu como pastor sei acerca das ovelhas da igreja é muito pouco. Eu não sei absolutamente nada, porque a sua vida, conheço a sua vida aqui dentro, mas o que está no seu coração, o que vai pela tua vida aí fora, eu não conheço absolutamente nada. Você é um desconhecido para mim, assim como eu sou para você. Portanto, aquilo que você me julga, ou que eu julgo você, não chega nem um milésimo daquilo que eu verdadeiramente sou, e aquilo que você verdadeiramente é. Portanto, o que falam de você não deveria te incomodar tanto. Você entende, irmãos? E isso nos incomoda. Isso fica onde? Fica na mente. Fica exatamente na nossa mente. Por melhor que seja um analista, por melhor que seja um psicólogo, por melhor que seja um médico, um terapeuta, irmãos, ele nunca saberá, nunca chegará à conclusão daquilo que você realmente é. Nunca chegará a essa conclusão. Toda a relação humana, ela é imaginária. Você pode até imaginar, você pode até olhar para mim e falar assim, eu acho, eu desconfio que o pastor Paulo, ele é um vascaíno, só que é escondido. Não, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Então você tem esse pensamento a meu respeito, isso não é coisa de Deus, não. Então, você pode pensar tudo, agora quem sabe a meu respeito? Sou eu mesmo, irmão. Eu me conheço mais do que você. Você está entendendo, querido? Mas por mais que eu me conheça, eu não me conheço profundamente. Você já tomou algumas decisões que lá na frente você diz assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar isso? Por que eu ofendi? Já aconteceu isso com você? Porque a gente não nos conhece profundamente. Só quem nos conhece na profundidade, irmãos, é Deus. Deus, Ele te conhece na profundidade. O que pensam a seu respeito jamais deveria exercer influência sobre a sua vida. Querido, se o que dizem a seu respeito não é verdade, se o que estão falando a seu respeito não é absolutamente nada daquilo que você é, seja sincero, por que você se preocupa tanto com isso? Por que essas coisas nos incomodam tanto, né? Por que os comentários nos incomodam tanto se os comentários não dizem respeito àquilo que eu realmente sou?
Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos em uma época que dependemos da aprovação do outro. Por mais que você viva a sua vida, por mais que nós vivamos a nossa vida, nós sempre estamos dependendo de um clique, de um, tá ok, tá uma bênção, né? A gente está sempre dependendo disso. O que pensa a seu respeito não muda em nada daquilo que você é. Portanto, irmãos, nós devemos nos preocupar com aquilo que nós somos na essência. E eu quero examinar um pouquinho a história desse homem, a história de Jeremias, porque até chegar a esse verso 21, dele fala, eu quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória alguma coisa que me dá esperança. Ou seja, aquilo que me faz viver, aquilo que me faz ir mais adiante, aquilo que não me faz parar no meio do caminho. Porque aquele que tem esperança, ele não para. Aquele que perdeu a esperança, ele trava a vida parece que para, tudo paralisa. Mas Jeremias, não, eu quero trazer a esperança, porque eu quero ir mais adiante, porque tudo que eu vivenciei até agora não foi bom para mim. Então daqui por diante eu só quero trazer a minha memória, aquilo que me traz a esperança na minha vida. Porque se nós analisarmos o verso 1 ao verso 20, acompanha aí comigo, ele começa dizendo assim, eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Olha só, irmão, só questionamento, só coisa ruim. Aí ele diz no verso 3, deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosos as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha, fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Olha como estava esse homem, irmãos. Olha como ele fala com Deus e disse, Senhor, tudo isso aconteceu comigo. Amados, ele estava tão amargurado que Deus permitiu esse desabafo de Jeremias. Foi uma terapia, isso foi terapêutico, olha, precisa botar para fora. Sabe, irmão, tem hora que a gente precisa falar. Tem hora que você precisa pôr para fora. Aquele momento que está doendo, você tem que aprender a dizer que está doendo. Para com esse negócio de ser aquele crente que, não, está uma benção, não, está bom, está uma benção. Irmão, está doendo, e ponto final. Você entende, irmãos? Estão entendendo isso, sim ou não? Está doendo. Olha, a tua palavra que você falou para mim me ofendeu, doeu, tem que aprender a falar. Agora eu vou guardar no meu coração, não, eu vou guardar comigo, vou viver uma vida amargurada a vida inteira. E não, põe para fora. Jeremias fez isso com o Senhor. Ele colocou para fora. Aí, irmãos, ele chega no verso 21, ele diz assim, olha, depois de tudo isso eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Alguma coisa ao meu redor que pode me trazer ainda esperança, eu posso continuar a viver. A minha vida não acabou aqui. Como que de uma maneira milagrosa, irmãos. Houve um milagre na vida de Jeremias, quando ele botou tudo para fora. Até aqui a memória dele estava voltada para a dor, estava voltada para o fel, somente a amargura, estava voltado para o abandono de Deus.
A partir do momento que ele diz, Senhor, eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Aí ele começa lá no verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha como esse homem se renova, irmãos. Olha como ele se renova no Senhor. Aí ele diz, olha, preste atenção, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. O que mais? Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso, hein? Em silêncio. Eu estou aguardando a salvação, eu estou aqui em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele segue, irmãos, exaltando ao Senhor. Então acontece o milagre. Quando eu vejo esse Jeremias, do verso 1 ao verso 20, não parece o mesmo Jeremias do verso 21 ao verso 33 que nós lemos. Parece que nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Não, querido, é a mesma pessoa. A diferença é que ele trouxe à memória o que poderia lhe dar esperança. O que mudou na vida de Jeremias, irmãos? Você acha que a situação dele mudou? Você acha que a partir daqui todos passaram a ouvir a sua pregação? Que todos se renderam? Não, não mudou. Você acha que ele mudou de lugar? Como muitas vezes as coisas estão apertadas, não está dando muito certo, não, vou me mudar de país. Aí você se muda e continua o mesmo problema. O que mudou na vida desse homem? Você acha que a vida dele melhorou? O que mudou na vida de Jeremias foi a forma dele pensar, a maneira dele pensar. É o que muda. É o que muda a maneira de você pensar. A vida a gente só pensa coisa ruim, só coisa negativa. Não vai dar certo, eu não vou conquistar, eu não vou mais adiante, eu não consigo, eu não posso. Tem gente que até para você perguntar como é que vai é complicado, irmão, porque a resposta é só coisa ruim. Como é que vai? Aí o cara dá uma lista de coisa ruim. Sabe, ele vai e te leva para o muro das lamentações. É complicado, bom dia, ele não está bom nada, tudo ruim, por causa disso, irmão, só misericórdia, só Deus. Já aconteceu isso contigo? Ele muda a forma como ele enxerga Deus. Ele muda a maneira de ver o futuro, irmãos, sem mudar nada ao seu redor. Entende? Não mudou nada, ele permanece no mesmo lugar, ele permanece o mesmo profeta, mas o que mudou na vida dele? Foi a maneira de pensar. Queridos, se nós pararmos para pensar nas coisas que muitas vezes nos aborrecem, nós poderíamos nessa noite dizer assim, Senhor, eu quero apagar da minha mente tudo que está me trazendo para o caos. Que Deus apague isso da sua mente, em nome de Jesus. Amados, a verdadeira batalha espiritual é travada no campo das ideias. Tudo começa no pensamento. Se você observar o que aconteceu no Éden, foi no campo das ideias. O Senhor coloca Adão, coloca Eva no meio de um jardim e põe ali uma árvore e diz, olha, dela você não comerás, porque o dia que dela tu comeres, você o quê? Morrerás. Ah, é isso? Então tá, eu vou pensar bem no que vou fazer. Aí vem Satanás e diz o quê? Você pode comer, porque se você comer, você será parecido com ele, ao campo das ideias. Você entende, irmãos? Como é que a batalha espiritual ela é aí? No campo das ideias. E isso nós temos que mudar. O diabo sabe que a maneira que nós vemos a vida pode nos abater, ou pode nos levantar. Ele sabe disso. A maneira com que você começa a enxergar as coisas.
Ele sabe exatamente como agir. Nós teremos de Deus a vida que nós construímos em nós. Nós teremos isso de Deus. E se não fosse assim, irmãos, não haveria nenhum filho de Deus sofrendo, né? Aí a gente vai para as placas do Pare de Sofrer. Filhos de Deus passam por problema. Você sabia disso? Sabia que você passa por problema? Passamos por problemas, irmãos. Deus não criou fantoche sem liberdade para viver. Deus não criou fantoche. Uma vez eu falando sobre o jardim do Éden, alguém falou para mim, mas pastor, Deus não sabia que o homem iria comer aquela árvore? Por que Deus colocou aquela bendita daquela árvore ali? Porque Deus não cria fantoches. Você está entendendo, querido? Deus te dá liberdade. Deus é tão bom, tão misericordioso, que te dá liberdade de você não querer Ele. Olha como é que Deus é bom e você continua respirando. A gente continua respirando. Ele te dá essa liberdade de você falar, não, eu não quero mais servir. Ele te dá essa liberdade. Porque nós não somos fantoches. Assim é Deus. Deus nos criou assim, nos dando essa liberdade. Se Ele não tivesse colocado nenhuma árvore ali naquele jardim, irmãos, Ele iria impor a nós, você tem que me servir. Por isso que nós pregamos a palavra. E como é que nós fazemos o apelo? Como é que é feito esse apelo? Você tem que vir agora, vem você. Não, irmãos. Alguém aqui quer se render ao Senhor? Não é assim? Sim ou não? É assim que se faz o apelo. Por quê? Porque você tem que ter a liberdade. Deus te dá essa liberdade. Agora, as consequências você assume. Há consequência. Então, Deus é assim, irmãos. Se Deus não tivesse colocado essa árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, nós seríamos condenados. Eu sou condenado a obedecê-lo. Preste bem atenção nisso. Deus te dá essa liberdade. Eu não quero. Agora, você está disposto a assumir a responsabilidade de não querer seguir ao Senhor? Porque a palavra do Senhor diz que todos aqueles que são dele, que se rendem a Ele o institui ser filho. Eu sou filho de Deus porque eu me rendo a Ele. Nós nos rendemos a Ele, por isso Ele nos chama de filho. E quem não se rende? Irmãos, existem dois caminhos, existe o céu e o inferno, a escolha está diante do homem. Deus não é Deus de imposição. Deus, Ele te dá essa liberdade de escolha. Nosso Deus é bom demais, né, irmãos? Os planos de Deus são planos que incluem a liberdade de aceitá-lo ou não. É isso que faz do nosso Deus um Deus maravilhoso, irmãos. Todo aquele que crê e for batizado será... E o que não crê? É liberdade. E o que não crê? Tem aquele que também não crê. É ou não é? Ele diz, olha, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E o que não crê? Será condenado. Há uma escolha de crer e não crer. Nós somos livres até para viver a vida que Ele não tem para nós. Olha só, irmão. Eu sou livre até para isso, você é livre para isso. De viver uma vida que Ele não tem para você. Agora, quando nos rendemos a Ele, que nos colocamos à disposição dEle, Ele tem uma vida especial para cada um de nós. Ele tem uma vida e vida em abundância, irmãos. A vida que Deus tem para nós é vida em abundância. A batalha no Éden foi no campo das ideias. Toda desgraça que começa na vida do ser humano começa exatamente aí no campo das ideias. A batalha espiritual é essa. Às vezes a gente fica pensando, não, eu estou numa guerra espiritual, o diabo vai aparecer perto de mim aqui com uma flecha. Não é assim não, irmãos. É aqui dentro. Colocando dúvida no teu coração. Você está entendendo? Colocando dúvida acerca de quem é Deus, do que Deus pode fazer por você. Por isso que Jeremias, ele colocou essa palavra para mim e para você nesta noite. Quero trazer à memória o que me dá o quê? Esperança. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Preste bem atenção nisso, irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazíamos a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais, porque fazíamos a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Leve seu pensamento cativo a Deus. E Senhor, eu entrego a Ti os meus pensamentos. Palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Como é que nós somos enganados? Você está entendendo, irmão? Na mente, no pensamento. Ninguém vos engane, de maneira nenhuma, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A maneira de pensar constrói uma vida em Deus ou destrói. A maneira de você pensar. Quero deixar outro versículo para você, o verso 21. Grave esse versículo, querido. Anote, coloque na sua geladeira. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amanhã, quando você acordar, ore a Deus em cima desse versículo. Senhor, hoje é sexta-feira. Estou chegando o fim da semana. Eu quero trazer à minha memória tudo que pode me dar esperança, Senhor, para uma vida melhor. Para uma vida plena, o que eu posso ter de esperança? Jeremias fala de uma realidade que começa dentro de nós, irmãos. Depois de Deus, ninguém te conhece mais do que você mesmo. Nem os mais íntimos imaginam que há uma pessoa dentro de você que ele não conhece, mas Deus conhece. Então, traga à sua memória quem é Deus na sua vida. Quem é Deus, o que Ele já fez por você, quem você era lá atrás, o que você é hoje, no que você se transformou em Cristo. Você estava morto nos seus delitos e pecados e hoje você tem vida. Hoje você não é somente servo, hoje você é filho do Deus Altíssimo. Amém, querido? Você crê nisso, que você é filho? Somos filhos de Deus, irmãos. Mas o que eu posso trazer à minha memória que pode me dar esperança? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai dizer para mim e para você, e assim, se alguém está em Cristo, quem é você? Nova criatura, as coisas velhas já passaram, essa é a tua esperança, há coisas novas na tua vida, aquele velho homem já passou, aquela velha criatura já ficou para trás, é vida nova em Cristo, eis que tudo se fez novo, irmãos. Olha que coisa tremenda que nós podemos trazer à nossa memória, saber que em Cristo eu posso ver em mim um ser melhor. Em Cristo você é melhor. Você está entendendo, amado? Traga isso à sua memória. Quando o inimigo se levantar contra você, contra as adversidades, quando as lutas vierem, olha para o Senhor e diz, Senhor, eu sou teu, Senhor, eu sei que eu sou uma pessoa melhor hoje. Eu sou melhor hoje, porque hoje eu estou com Cristo. Você está com Cristo, irmãos. E a palavra do Senhor diz que aquele que é dele, o maligno não toca. Traga isso à sua memória. Nós precisamos aprender algumas coisas. Quem pretende mudar a vida, comece mudando a sua mentalidade, irmãos. Comece mudando a sua maneira de ver a si mesmo. Não se julgue, nem além daquilo que você é, e muito menos do que o Senhor te vê. Sabe? Não se julgue assim. Não pense que por causa das suas perdas, tudo acabou. Ainda há esperança, a nossa esperança está no Senhor. Em nome de Jesus, a nossa esperança está nele. Mas as pessoas acham que mudar do lugar onde mora, mudar de um país, né? Às vezes até mudar da igreja, não vou mudar dessa igreja. A pessoa acha que a vida vai ficar diferente, que tudo vai melhorar. Não, você só mudou o ambiente, irmãos. Só mudou o ambiente. Se você não mudar aqui dentro, não há mudança. Você tem que mudar na sua mente. Não adianta você sair, eu vou sair da igreja, porque, irmão, eu vou trocar de marido, aí você arranja um outro. Vou trocar de mulher, arranja uma outra.
O problema está em você, meu irmão. O problema está no teu pensamento, a maneira que você está vendo a vida. Você está entendendo isso, irmãos? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Você era infeliz aqui, agora está infeliz lá. Vai entender isso. Era infeliz. Eu quando olho essas migrações, né? Essa galera que está indo que vai para Portugal. Vou para Portugal, porque lá o negócio está bom, né? Vou ganhar melhor. Ninguém fala dos que vieram de lá para cá, né, pastor? Ninguém fala isso. A mídia só fala que está indo gente para lá, está indo para lá, é Portugal. Aí está todo mundo indo para... Como se lá tivesse maravilhoso. Se você não mudar aqui dentro, não adianta você ir para Paris, querido. Não adianta, porque você é infeliz aqui no Brasil, você vai ser infeliz lá. A mudança é dentro de nós. É dentro, irmãos. O problema não é o que está do lado de fora, mas sim o que está do lado de dentro. É isso que é o problema. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. O culto é racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação de quê? Da igreja, do bairro, do país. Não, irmãos, da vossa mente, aqui dentro. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, ou seja, ganhar a forma. É ganhar uma forma. Se você olha um copo d'água, a água tem a forma do copo, não é isso? Ela ganha a forma. Então ele diz, não vos conformeis, não ganha forma. Não se conforme, mas muda a sua maneira de ver a vida, muda a sua forma de pensar. Se você tem uma mente que não busca ser renovada, jamais viverá o melhor de Deus para a sua vida. Você não tem uma mente renovável. Por isso que a palavra do Senhor é muito clara. Ela é muito clara. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Por isso, irmãos, que tem gente na igreja que passa ano, sai ano, entra ano, e a vida não muda. O problema não está na igreja, irmãos, acorda para essa realidade. O problema não está na igreja, não está nos pastores, não está no irmão que está ao seu lado, o problema está dentro de você. Quem tem que mudar é você. Deixa eu te dar um outro recado aí. Você acha que a igreja vai mudar? Nós vamos mudar porque um quer que mude. Você quer que mude tudo, então vai mudar tudo. Agora o culto vai ser mais assim, vai ser assado, nós não vamos mais tocar aqui, vai ser tocar... Mas você que tem que mudar. Eu não gosto mais da mensagem que o pastor está pregando, umas coisas, o pastor Paulo, não vai mudar, é você que tem que mudar. Renovar a sua mente. Se você não mudar, querido, começa por você. Quer mudar alguém? Você quer mudar alguém, sim ou não? Muda você primeiro. Começa mudando a sua vida. Mudar é deixar o que você foi no instante anterior. E muitos querem o novo, mas não têm coragem de renunciar ao velho. Muitos querem coisas novas, mas, amado, você não vai ter coisas novas com essa velha criatura. Não vai. Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 9, 16 ao 17. Essa palavra é tremenda. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Ninguém. Por quê? O remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Eu sei porque eu já tentei colocar remendo num pano, irmão, e é complicado. Tu também, né? Tá balançando a cabeça ali. E o que diz o verso 17? Nem se põe vinho novo em odres o quê? Velho. Então tem que renovar ou não tem, irmãos? Tem que renovar, não se põe. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. É mais fácil tentar mudar o outro, irmão, do que mudar a si mesmo. É muito mais fácil a gente querer que o irmão mude. Você tem que mudar. Não, querido. Comece por você a mudança. Se você quer que o próximo mude, muda você.
Eu vejo muito isso em casais, né? Quando a gente vai dar aconselhamento, irmãos. Olha, eu nunca vi um marido falar assim: eu não presto, eu não valho nada, eu sou ruim com a minha esposa, eu agrido. Nenhum marido fala isso, sempre fala que é ela, não é assim? E ela fala dele, não é mais ou menos assim, meu pastor? Aí fala o quê? Não, a minha mulher, ela não sabe. Não, irmãos, ele nunca vai falar dele mesmo. Você quer a mudança do outro, querido? Quer a mudança do seu cônjuge? Muda você. A mudança que vai fazer a vida valer a pena ser vivida é a mudança na sua própria estrutura. É isso que vai mudar, é isso que vai fazer a diferença. Mas não é difícil mudar. Não é difícil não, irmãos. A mudança, primeiramente, que a mudança começa com arrependimento. Essa é outra questão. É as pessoas não quererem se arrepender. Não querer pedir perdão, não reconhecer que errou, não reconhecer que ofendeu. Não muda por isso, porque não querem renunciar aquilo que está dentro de si. Não quero renunciar, porque há um ego dentro de mim. Por que eu tenho que pedir perdão? Necessário é pedir perdão. Necessário para a mudança, é arrependimento, irmãos. É pedir perdão. É regular a liberdade de seus pensamentos. Amado, tenha coragem para admitir que você errou e se arrependa. Aliás, a salvação em Cristo começa por arrependimento. Você sabia disso, irmão? Começa por arrependimento. Ah, não, mas eu já frequento a igreja há 30 anos. Se arrependeu? Não, então você não é convertido. Você não se arrependeu dos seus pecados, não se converteu. Mas eu já me batizei. A água não vai limpar nada de você, querido. Presta atenção nisso. Pode tomar um banho lá e vai sair a mesma pessoa. Não mudou em nada, porque não houve arrependimento. Então a mudança de vida, ela começa no arrependimento. Começa pedindo perdão mesmo. Perdão a quê? Primeiramente a Deus. Perdoa, Senhor, os meus erros, meus pecados, minhas falhas. Coloca diante do Senhor. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Glória a Deus. 2 Coríntios 10, verso 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir o que, irmãos? Fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O poder de Deus, à luz desse texto, irmãos, é poder para demolir fortalezas. E fortaleza para Paulo são raciocínios, são pensamentos. Aquilo que você tem na sua mente, para de julgar o outro. Pare de levantar julgamento, para de se colocar para baixo. Não julgue além do que você realmente é, mas também não se coloque para baixo como miserável. Eu não aguento essas orações, Senhor, eu sou miserável, eu sou pó, meus filhos são tudo poeira, tudo poeirinha, pastor, são poeirinha, mas tem gente que tem essa oração. Irmão, você acha que Deus te salvou, te libertou, te chama de filho? Eu sou miserável. Você olha para você, que é isso, meu filho? Você é filho do rei, rapaz. Eu sou o dono de tudo isso aqui. Como é que tu é um miserável? Olha o que eu tenho preparado para você. Eu tenho ruas de ouro. Você está entendendo, irmão? Eu tenho rua de ouro. Tu não precisa ficar invadindo o terreno de ninguém, não. Eu tenho coisa boa para você lá em cima. Tem coisas maravilhosas para você. É isso, irmão. Olha quantas coisas eu posso hoje trazer à minha memória para me dar esperança. Cuidado com os pensamentos que permeiam a sua vida. Muitas síndromes não passam de pensamentos que habitam em nossa mente adoecida, irmãos. Uma mente adoecida. Regule a liberdade de seus pensamentos. Mas por que muitos, assombrados pelo passado, mesmo não sendo tão malignos, são assombrados por ele? Por quê? Há pessoas que têm um passado que não é tão assombroso. Mas a pessoa acha que é um passado tão miserável, irmãos. Enquanto outros têm um passado pior do que o seu, viveu uma vida pior do que a sua, e tem uma vida maravilhosa. Por que isso? Eu fico me perguntando. Muitos vivem coisas piores, porque
Tudo começa na nossa mudança, irmãos. Naquilo que eu penso a meu respeito, naquilo que você pensa a seu respeito. Começa a mudar a tua maneira de pensar. Nossa memória, ela é educável. E exercitada, você consegue viver em paz, uma paz que excede todo entendimento. Tenha paz no teu interior, irmãos. Parece até culto da cura interior, né? Mas tenha paz interior. Bota a tua cabeça hoje no teu travesseiro e começa a pensar nisso. Eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu sou filho dele. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Senhor que diz que estará comigo 24 horas do dia, não me abandona nunca. Tu vai fechar seus olhos, vai dormir, o Senhor está contigo, o Senhor não vai te abandonar. Eu sou templo do Espírito Santo, Ele habita em mim, aonde eu estou Ele está. Eu levanto, eu acordo cedo, olho para o espelho e digo, bom dia Espírito Santo, está comigo aqui. Entende, irmão? Quantas coisas eu posso trazer à minha memória que vai me dar esperança. Quantas coisas, irmão, você nunca está sozinho. Eu falei muito isso quando eu preguei sobre o Espírito Santo. Você nunca deita sozinho. Você sempre está com alguém, e esse alguém é o Espírito Santo que está com você ali. Você está entendendo? Quando o seu esposo viaja a serviço, aí a esposa fica em casa, estou tão sozinha. Que sozinha o quê, minha irmã? Conversa com o Espírito Santo, conversa com Deus. Ele está com você ali. Glória a Deus. Nossa memória é educável. Exercita isso, traga isso à sua memória. Olha o que a palavra do Senhor diz em Filipenses 4, 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É colocar diante de Deus as suas petições. Nós temos um Deus vivo, irmãos. A gente às vezes parece que vive como quem serve a um Cristo que ainda está na cruz, a um Cristo que ainda está crucificado. Sabe, a gente ainda tem aquela mentalidade do Jesus lá pregado lá na cruz, lá sofrendo, né? Meu irmão, Ele ressuscitou, Ele está vivo, querido. Nós temos um Jesus vivo. Nós servimos a um Deus vivo, não é Deus de barro, não. É um Senhor que te carrega no colo. Na hora das suas aflições, Ele diz, filho, eu estou contigo. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não permita que a sua mente construa desgraça na sua vida, porque ela pode ser transformada em uma desgraça lá na frente, querido. Não começa a pensar negativamente sobre a tua própria vida. Olha o que a palavra do Senhor diz em Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que Paulo diz? Olha, Paulo é tremendo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E para onde ele vai, irmão? Esqueço das coisas que para trás ficam. E avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. As epístolas mais lindas da Bíblia, Paulo escreveu em grilhões, no meio da prisão, irmãos. Foi lá que Paulo escreveu. Ele nunca perdeu o ânimo, porque a memória, a mente dele estava sempre voltada para Deus. Em meio aos problemas, Paulo dá uma lição, né, de trazer a memória, tudo que lhe dá esperança. Tudo que lhe dá esperança. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ai, irmão, eu vibro com Paulo. Olha, eu sou apaixonado por Paulo, viu? De um lado, Jeremias diz que quer trazer à memória o que lhe dá esperança. E por outro lado, Paulo diz que vai esquecer tudo que não presta, vou deixar para trás. Esse é o convite nessa noite para você. Palavra do Senhor de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, irmão, permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você é livre. Você está entendendo? Nós somos livres. Olha quantas coisas Deus está lhe trazendo à memória para você viver uma vida melhor daqui por diante. Sem liberdade de pensamento, não há liberdade. E onde você estiver, você estará sempre um prisioneiro sem cela. Você está entendendo isso, irmão? Tenha liberdade para pensar. Seja livre. Livre, foi para isso que Ele te libertou. Os seus pensamentos te aprisionam se você não pensar nas coisas de Deus.
A gente às vezes fica muito focado naquilo que lançam contra nós. Eu volto agora à palavra que eu dei anteriormente. Irmãos, o que falam de você, o que lançam contra a tua vida, não pode te jogar para baixo, querido. Isso não pode permear a tua mente. Só quem sabe quem você é Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe. Grande parte dos infelizes são prisioneiros de prisões sem cela. Cristo restaurou a nossa maneira de pensar, irmãos. Cristo restaurou o nosso raciocínio. Ele restaurou para que a vida se torne mais fácil de ser vivida. Foi para isso que Ele nos restaurou. Restaurou a nossa maneira de ver o mundo, ver a vida. Entende, querido? Amém? Entendem, graças a Deus. Às vezes eu penso, estou dormindo, irmão, eu fico preocupado. Amado, se Cristo te chama para viver uma vida em liberdade, que liberdade é essa que Ele te chama para viver? Liberdade para usar a liberdade com sabedoria e maturidade, a fim de que os pensamentos não nos transformem em escravos e prisioneiros de celas sem cadeia. Vou ler de novo para você. Se Cristo te chamou para viver uma vida em liberdade, que liberdade é essa? Liberdade para usar a liberdade com sabedoria e maturidade, a fim de que os pensamentos não te transformem em escravo e prisioneiro de cela sem cadeia. Entendeu isso, amado? Se somos escravos de pensamentos negativos, nossa linguagem também será negativa e adoecida. Entendeu isso? Palavra de Deus, Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo dia. Essa é a consequência na vida daqueles que se calam, na vida daqueles que não colocam diante de Deus. Senhor, eu sou assim. Quem tem que conhecer a tua vida é Deus, querido. É para Ele que você tem que contar quem você é, porque Ele sabe quem você é. Olha que diálogo bom, né? Olha, Senhor, eu sou assim, eu pequei, eu errei contra Ti. Eu pequei, Senhor. Deus está pronto para te perdoar. Essa é a consequência da vida daqueles que se calam. Amados, cadê o meu bonitinho? Chega aqui, querido. Ou você luta contra você, ou você vai permanecer com a vida que você não suporta mais. E essa é uma porta aberta, querido, muitas vezes para o suicídio. Essa é uma porta aberta para uma depressão. Viver uma vida insuportável. Ou você luta contra você mesmo, ou você vai permanecer com essa vida em cadeia. Então luta contra isso, contra esses pensamentos que você tem. Traga à sua memória tudo que Deus fez por você. Traga à sua memória aquele homem que você era antes de Cristo. Olha para aquele homem e olha porque Ele te transformou hoje. Olha para aquela pessoa que não era confiável, que ninguém confiava em você, que você era insuportável. E olha para você hoje, cercado de irmãos, cercado de amigos. Tem uma igreja, tem um Cristo que te ama, tem um Deus que habita em você. Então traga isso à sua memória. Eu quero finalizar lendo Isaías para você. Isaías 55, versos 6 ao 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É interessante essa passagem, irmãos, porque eu tenho um Deus que pensa em mim, que está comigo, que olha para mim, que não me abandona. Olha quantas coisas, meu irmão, você pode trazer à sua memória nessa noite. Há um Deus que não te abandona, um Deus que te ama, que pensa em você. Só Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito. E certamente os pensamentos que Deus tem a seu respeito são de vidas e não de morte. São pensamentos de vitória e não de derrota. Pensa nisso. Traga à sua memória nessa noite tudo que pode te dar esperança. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Quero orar por você, querido,
Sei que por causa de uma palavra que foi lançada contra a sua vida, você desistiu até de viver. Uma palavra que te ofendeu, que te magoou, que marcou a tua história. Uma palavra que você carrega talvez durante muitos anos. Quem sabe de um pai, de uma mãe, um amigo, um parente, uma esposa, um esposo. Quem sabe que essa palavra, querida, está fazendo parte do teu cotidiano. Você levanta e dorme com essa palavra 24 horas. Quando você olha no espelho, você vê a mesma pessoa na qual a palavra começa a surgir efeito na tua vida. Saiba que Deus pode mudar essa história. Coloque diante do Senhor e saiba que é um Deus que muda a história. É um Deus que reescreve a história. Você que está aqui nessa noite, se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, irmãos, não se rendeu ao Senhor, eu não sei. Talvez haja alguém aqui que ainda não tomou essa decisão. Você quer tomar essa decisão hoje? Ô querido, bom te ver. Certo. Certo. Aí eu falei assim, Deus, tu vai tirar ela aqui. Ela morava naquela igrejinha lá da frente da escola, igreja da Nova Vida. Ela disse, só vim uma palavra. Aí Deus me tirou de lá ontem, eu bem alta, só vi essa saco preto descendo. É, né? Meu Deus, eu não quero ir agora não. Não foi. Eu vou lá, falar e entregar a vida para Jesus. Amém, querido. Como é seu nome? Agradecer a Deus. Como é seu nome? Cosme. Cosme, coloca a mãozinha no teu coração. Eu vou orar por você, tá bom, Cosme? Pai querido, coloco diante de ti a vida do Cosme, Senhor. Senhor, essa vida é preciosa para o Senhor. Tu sabes, ó Deus, da história da vida desse homem. Ó Deus, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Ó Deus, é uma nova história daqui por diante. Que o passado seja apagado, Deus. As palavras que foram lançadas contra a vida dele, Senhor, que trouxe, ó Deus, peso, tristezas, mágoa do coração. Pai, tu podes apagar isso hoje. Porque a tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, Senhor. Eis que tudo se fez novo. Pai, abençoa, Senhor, essa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem aplaudir o Senhor, irmão? Ô Cosme, toca aqui assim, ó. Deus te abençoe. Olha, conta com essa igreja, viu, irmão? A gente está contigo, tá bom? Amém, queridos?